Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momento Jurídico da OAB 249, aqui de Francisco Morato. Estamos numa noite bem fria, mas ficaremos aquecidos com a presença de vocês aí. Então, fazemos vocês todos bem-vindos. Muito obrigado por aqueles que já chegaram, aqueles que chegarão. E hoje nós estamos aqui para tratar de mais uma comissão, né? O presidente da comissão está aqui para nos falar sobre... Me ajuda. Defesa dos animais, os direitos dos animais, Barreto. Olha, quando a gente fala defesa dos animais... Teve uma palestra ontem lá sobre isso? Não, nossa palestra foi adiada por problemas pessoais. Era para ter, sim. Ah, legal, estava na agenda. Bom, quando se fala da comissão em defesa dos animais, a gente tem que olhar para o ser humano. Porque o ser humano é que maltrata os animais. O ser humano é que não entende o que os animais, principalmente, né, os cachorrinhos, que são animais muito apegados ao homem, né, aqueles que dependem de nós. Os animais silvestres, né, doutora, eles, né, os silvestres, aqueles que moram, né, eles tomam conta deles mesmos, mas... E é uma honra estar aqui novamente, nessa quarta-feira, na presença da doutora Vanessa Messiano, a nossa presidente, e hoje nós temos a nossa convidada aqui, que vai falar sobre isso. Eu vou deixar ela se apresentar. Tem a palavra aí, doutora. Boa noite, meu nome é Iris, fui convidada para a doutora Vanessa para estar presidindo a comissão da defesa dos animais, e vamos trazer aqui bastante conteúdo, discutir as temáticas, as leis e tudo que for para estar dando amparo e tirando as dúvidas também. Isso mesmo, Barreto. Nós estamos nessa quarta-feira, né, com a nossa presidente da Comissão Especial de Defesa dos Animais, doutora Iris. Fico muito feliz em tê-la por aqui. Mas, como sempre, né, preciso fazer os meus recadinhos básicos da OAB, né, Barreto? É uma lista, toda vez. É uma lista, gente, mas faz parte, né? Porque o nosso cunho é informar, ser informativo, né? Informar os nossos advogados do que está acontecendo na OAB 249 de Francisco Morato e para os nossos cidadãos também, que o pessoal que nos assistem aí, nos acompanham aí toda quarta-feira. Vamos lá, não poderia deixar de agradecer as pessoas que estiveram conosco na nossa primeira feijoada da OAB. E, por sinal, as duas pessoas que estão aqui ao meu lado tiveram conosco. O que você achou, Barreto? Olha, eu vou falar uma coisa. É o segundo evento que eu vou da OAB, e sem jogar confete, sem nada, na verdade... É top demais. Muito, muito bem organizado. Música ao vivo, as mesinhas todas organizadas, sabe? Os garçons. Olha, foi uma coisa de alto nível. E olha que feijoada é um prato bem popular. Mas a OAB conseguiu colocar a feijoada num patamar muito interessante, porque além das pessoas que estavam lá, as famílias, né, e tal... A comida, que é aquilo, gente? Fenomenal, né, Barreto? Algo assim, muito especial. Mas a OAB faz com maestria, né? E, doutora Iris, o que você achou da feijoada, doutora? Um espetáculo, gostou? Maravilhosa, parabéns a toda a equipe. Quem não foi, perdeu, então, gente? Com certeza. Então, aguardem o próximo evento. Vamos lá. E também aqui, eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores que ajudaram para que o evento acontecesse. Quero cumprimentar o IAJUDE, a Ismil, o Damásio de Guarulhos, Solar Paraty, o Buffet Mamma Mia, que surpreendeu, assim, a Lumiar Marketing Digital, Closet Dakar, Mari Phelps. Quero agradecer também a presença da doutora Daniela Magalhães, né, nossa secretária-geral da seccional. Quero agradecer a doutora Vilma, que não veio nos prestigiar, que representa a CAASP.
Não poderia deixar de agradecer a diretora, a tesoureira, né, da subseção de Jundiaí, a doutora Simone, e assim o nosso deputado Maurici Brandini, que esteve aqui, doutora Aline, que são pessoas da cidade vizinha e que vieram nos prestigiar. E quero agradecer especialmente toda a advocacia muratense, em nome da doutora Iris, que está aqui comigo, né? E não poderia, por menos, de deixar de agradecer a doutora Patrícia, que desenvolveu um trabalho brilhante no evento da feijoada, né, com perfeita maestria. E assim, sou muito grata a você, Patrícia, por ter aceitado esse desafio comigo, e gratidão imensamente, e pela equipe dela, o Ronaldo, que sempre ajuda nós, e também nossa diretoria, que assim, agradeço a doutora Carla por estar sempre comigo lá e fortalecendo para que o evento aconteça, doutora Mônica e os demais diretores, né? Que assim, a gente é uma família e não adianta. Recadinhos com relação à nossa campanha do agasalho, do ar e do óleo. Você viu que hoje está frio, né, Barreto, hoje, né, Iris? Muito tá. E assim, a gente está com pouca adesão na casa dos nossos advogados para poder colocar lá na caixinha um agasalho, uma blusinha, algo que assim, às vezes você já não usa mais, está ali parado e nem vai usar. Leve lá, coloque lá, a campanha vai até dia 31 de maio. E eu acho muito importante a gente poder ajudar o próximo. Então, eu preciso da ajuda da advocacia. É uma das formas de aliviar o sofrimento das pessoas. Sem dúvida, né? Sem dúvida, Barreto. E na sexta-feira agora nós teremos o Colégio de Presidentes aqui na subseção de Francisco Morato, que é a nossa regional. Então, são esses os eventos da nossa subseção e os nossos agradecimentos. E sem delongas, vou passar aqui a palavra para a doutora Iris, para explanar um pouco e para a gente fazer um bate-bola e ela explicar o que é a comissão, como você também pode participar, e também algumas coisas que são questionadas no dia a dia e que também o advogado pode advogar também na área dos animais, né, doutora? Doutora, a palavra está com você. Olá, obrigada. Bom, a Comissão da Defesa dos Animais, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade e dar os parabéns para a OAB também estar pensando nesse lado, porque é um lado muito que merece uma atenção. Então, o direito de defesa dos animais, agora ele continuou tendo mais forças, inclusive é uma área que merece toda a atenção, a estarem com estudos e tendo um engajamento, não só, né, na cidade, mas é um problema mundial que vem se discutindo. Inclusive, essa temática, muitas faculdades agora também têm como matéria, doutora. Então, são temas que vêm sendo discutidos. Porque o que a gente vem levantando é que o Brasil é o segundo maior país populoso em animais, só perdendo para os Estados Unidos. Sério? Então, quando a gente pensa, né, nessa quantidade de que vem acontecendo no dia a dia, a gente para pensar e ver que tudo se envolve o direito. Então, chegou a hora, né, do homem começar a questionar, ver as leis que estão sendo formuladas. Inclusive, São Paulo está bem avançado nessa temática. Temos uma lei que foi feita em 2005, que ela garante também, não só como a proteção e como a participação de todos os municípios para que eles possam estar discutindo e trazendo cada vez mais explanações e objetivo para a gente estarem discutindo. Que importante, né, Barreto? A gente consegue colocar, né, doutora, que vem tendo uma discussão bem efetiva em prol dos animais. E eu verifico que Francisco Morato, nós temos diversas protetoras, né, Barreto? Muitos. E nós conhecemos, né, nós fizemos a campanha de arrecadação de ração, uma campanha também
muito difícil de fazer com que as pessoas aderem, que Se até a própria envolvam, né? advocacia eu tive dificuldade, eu conto, né, Iris? Iris divulgava sempre, e a gente viu que às vezes a pessoa assim não entende a necessidade daquela ONG ou das próprias protetoras que vão verificar as necessidades desses animais. E assim, nós somos muito gratas em poder ajudar de certa forma. Eu sempre me perguntam, doutora Iris, é assim, no caso de você verificar de ter um animal que sofreu maus tratos, foi atropelado, está sendo judiado, não está comendo, sabe assim, a pessoa abandona, Deus dará. Existe alguma forma do que o cidadão possa se resguardar com relação a isso, no sentido de não deixar aquele animal sofrer aquela situação? Chegou um tempo que eu recebi uma mensagem no celular que a pessoa tinha atropelado, tinha judiado do animal e não queria reparar os danos. E o animal ficou internado, tudo, e as pessoas, a proprietária do dono não quis entrar com uma ação contra essa pessoa. E às vezes a gente acaba passando e as pessoas não são responsabilizadas pelos atos dele. E daí as protetoras, as demais pessoas que cuidam dessa causa acabam se deparando com esse tipo de situação. Como a doutora vê esse enfoque e assim, e como essas protetoras e a população como um todo pode ajudar nesse sentido? Olha, o que precisamos fazer é divulgar que existe uma lei específica para isso, que é a Lei 9.605 de 98, que no seu artigo 32 é considerado crime maus trato contra os animais, e agora em 2021 houve uma emenda aumentando a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então essa multa também ela pode variar desde R$50 a 50 mil, de acordo com a situação financeira de cada cidadão. Mas o que as pessoas precisam ter conhecimento é que é um crime e levar esse fato a cada um. Se aconteceu essa situação, a pessoa não deixar para trás, realmente correr atrás dos seus direitos. E a pessoa também ter mais responsabilidade, que existe sim punição. Eu acho que assim, as pessoas têm que se respaldar cada vez mais dos direitos dela. E os animais não são diferentes, né? Então a gente se depara com esse julgamento de achar que o ser humano é diferente, né? A gente tem distinção, mas os valores e os respeitos são os mesmos. Muitas vezes eu já vi as pessoas não terem filhos, mas terem animais. Sim. E esses animais, às vezes, são motivos de discussões, de litígios, num divórcio. Não é verdade, doutora? Como também, sim, de cortar cortando. Sim, cortando, né, Barreto? Como também, muitos desses animaizinhos acabam substituindo as pessoas que não conseguem ter filhos, sim, ou que não têm condição, e as pessoas se apegam tanto que torna realmente um filho para aquela pessoa, né? E aí ela passa a ter ele como um membro da família. Aliás, é assim que os cachorros, por exemplo, os cachorros nos veem assim, sabia? Os cachorros nos veem como parte da matilha dele. Eles não olham para a gente e vê um ser humano, porque ele não consegue ter essa linha de raciocínio. Ali está um ser humano todo poderoso, não. O que ele vê é um líder, porque é maior do que ele, está em pé, ele respeita, ele chama... Enfim, uma série aí de situações. Mas eu queria só fazer um comentário rapidinho, que é assim, eu assisti um filme uma vez, chamado Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, e se tratava de um manicômio, ele era normal, e ele quis entrar no manicômio para entender como é que funciona. Bom, no final do filme, o que passou para a gente é que os doidos estão mais aqui fora do que lá dentro. Eu, parafraseando aqui, nós temos muito mais animais em forma de ser humano do que animais
e muitos animais em forma de gente. É isso. E a gente se depara, né, doutora, com diversos avanços, né, dentro dessa temática que a doutora traz. Exatamente, porque o que o direito vem trazer? As pessoas estarem respeitando os animais com a sua liberdade, com a sua proteção. Tanto até as nomenclaturas também estão mudando. Eles estão deixando de falar dono de cachorro, porque a palavra dono significa propriedade exclusiva. E agora passou a se chamar a tutor. Até São Paulo, exatamente, já estão fazendo um cadastro para ser o tutor, porque a palavra tutor, ela traz a guarda, ela traz o carinho, ela traz o conforto. Então, aquela pessoa que é responsável para amparar aquele animal. E tirar a palavra de dono, sendo substituída pela palavra tutor. Então, a maioria das cidades vão começar a fazer cadastros de tutores de animais. Que interessante, né, Barreto? Eu gostei de ter esse conhecimento, porque eu não tive essa visão. Isso foi uma lei criada em São Paulo, doutora? Não, na verdade, são as nomenclaturas que só as mudanças que mas vêm. Eles vão implantar, assim. E são discussões de políticas públicas voltadas até com base na nomenclatura de como você ter o trato com esse tipo de demanda. Por exemplo, de vez de ser dono, não, eu sou tutor de determinado animal. É interessante como coisa. Como que a doutora vê, assim, porque eu vejo no meu município, hoje a gente não tem um conselho que rege os animais. A gente vê em Francisco Murado, não tem, e eu também não verifiquei, me salvo engano, nos demais municípios. Eu também nunca me respaldei disso. Mas eu vejo discussões do Conselho da Criança, do Adolescente, eu vejo do Meio Ambiente, mas essa temática eu não vejo tanta discussão. Eu verifiquei alguns pontos que a gente sempre engaja, fala assim, eu sou da causa do animal. Mas como que a gente pode criar, no modo da doutora, de criar leis que sejam para o município, que se resguardem alguns direitos, igual, por exemplo, castrações, violência, como se deparar com esse tipo de estudo. E que, se a pessoa quiser se aprofundar nisso, para onde ela pode se direcionar? Olha, partindo dessa premissa, recolocando as leis que já existem, que elas estão amparando todos os municípios a se formarem, a se organizarem, teremos que estar entrando em contato, né, com os tutores aqui da região, montando as organizações e verificando o que cada um já tem de trabalho realizado e está formando esses conselhos junto com os demais órgãos públicos que têm esse interesse para estar discutindo. Normalmente, que eu vejo que entra na questão de meio ambiente, fauna, flora, proteções, e está criando esses nichos e está engajando junto também com a parte da vigilância sanitária. Pode ser que não tenha o conselho dentro do município, mas ele se enquadra numa discussão, geralmente, dentro da temática de determinados núcleos, por exemplo, da parte do meio ambiente, na parte da saúde, da vigilância sanitária. Então, assim, acabam ajustando dessas formas. Então, necessariamente, não acha necessário, muitas vezes, criasse um conselho para esse tipo de discussão. Mas eu creio que, devido à demanda que a gente vem ouvindo e as provocativas, se faça o necessário, né? Eu gostei que a doutora colocou aqui, ela traz que existe uma delegacia eletrônica de proteção do animal. É mesmo? Eu achei muito, eu olhei aqui, observei. Pertinente. Não é? Totalmente importante também trazer essa coisa. Como que a doutora... Porque a doutora, eu já estou querendo antecipar. Mas, assim, doutora, como que funciona essa delegacia eletrônica? Na verdade, ela foi criada, né, com a Lei 17.477 de 2021. É novinha aí, gente, hein? Exatamente. São Paulo, a Assembleia Legislativa. Então, a Segurança de Saúde Pública, né, de São Paulo, ela criou essa delegacia, e para que ocorresse conforme essa demanda, porque pelo número aqui, mais de 17.962
denúncias recebidas. Em 2021, em gente. 2021. Então, é uma demanda... E um aumento de 16,05, que a doutora retrata aqui, né? E, assim, uma divisão de investigação sobre infrações contra o meio ambiente também. É muito importante ressaltar que é aquilo que a doutora acabou de explanar, né? Que você faz uma discussão, né, Barreto? Sim. De ocorrência que interliga entre as secretarias de cada pasta. Então, o município, muitas vezes, não tem o conselho, não tem a discussão, mas está tendo, sim, uma discussão Ações. dentro de uma secretaria. Ações então, isoladas. É importante a gente sempre ressaltar, porque, às vezes, a gente busca um determinado coisa, mas a gente tem que saber qual que é a secretaria que responde por isso, para que os ofícios sejam encaminhados e as demandas sejam questionadas, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas criando leis para o ser humano em si, mas não para o animal. E assim, a gente tem que saber, principalmente no nível de castração, né? Eu acho que assim, todo município ele se depare, e a gente vê muito animal, muitas vezes, de grande porte também, igual um cavalo, Sim. coisa andando dentro da via. Então, pode causar um acidente. E como se deparar com isso? Por exemplo, que você tem o seu bicho, seu animal, que você escapa. Qual que é o seu grau de responsabilidade, né, doutora? Então, A semana passada, salvo a notícia que chegou, havia um cavalo bem ferido e, pelo que parece, foi um tiro que ele tomou. Meu né? Deus. Não se eu não tive notícia Que se brutal. confirmou, não, mas inclusive o pessoal veio lá de, eu acho que da Várzea, e para levar ele, né? Porque lá tem um local que e parece que iam sacrificar o animal, porque realmente estava já numa situação bem ruim. E a gente vê vários. Outro dia eu abri o portão de casa e eu me deparei com um pastor, aquele branco, um pastor branco, mas ele estava tão magrinho, já estava tão... Depois eu quero contar a minha história aí, rapidinho, sobre o meu pastor, meu querido, que teve que ir embora. E ele estava tão magrinho, sabe, com uma fome, mexendo no lixo e tal. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, esse cachorro deve ter dono. Será que a pessoa largou, abandonou? E dá dó. E ele era muito bonito, mas estava lá, com fome, mexendo no lixo. E a doutora acho que pode explanar esses pontos que a gente vem elencando com relação ao abandono, né, doutora? Foi como ele falou também, que pela uma grande explanação, cães e gatos não são os únicos que estão sendo abandonados também. Então, os cavalos sofrem com muito abandono. Muito. Então, são pessoas que também pegam esse animal de grande porte, não tem como cuidar e simplesmente largam em calçadas, comendo lixo. Comendo lixo. Então, isso vem sofrendo muito nas áreas rurais, principalmente, não só aqui, como eu vejo mesmo. Eu queria agradecer, aproveitando o vácuo aqui, as 214 pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Que fantástico! Vocês são ótimos! Vocês são muito bons. Pode ir falando aí que eu vou... Você viu, hein, doutora Iris? Olha, A temática é que importante. Legal, é uma temática muito importante, sim. 241 agora. Olha, subimos. Muito legal, muito legal. Então, doutora, quando a gente fala que a gente ressalta esse abandono de animais até de grande porte, qual que é a responsabilidade desses donos quando são apurados? Igual o Barreto comentou desse caso desse cavalo. Quando a gente pode se deparar, por exemplo, que ele levou um tiro ou aconteceu alguma coisa, abandonou, deixou ele na rua, quer dizer, o proprietário não vai ser responsabilizado? Cabe a quem? Quem denunciar, quem vê, como que funciona isso na prática e como as pessoas que estão nos assistindo podem direcionar para que esse tipo de conflito não exista e que, assim, se ele soube, liga para a polícia ou a polícia vem, mas qual que é o grau do boletim de ocorrência de estar ali? Como que ele faz com que o direito daquele animal seja cumprido, não seja mais um, assim, só levou lá para várzea, igual o Barreto comentou, largou lá e o responsável mesmo que fez o ato, porque para mim isso é um crime. Com certeza, doutora. Então, realmente, a pessoa que vê uma prática
disso acontecendo, ela tem que fazer uma ocorrência. E como não tem uma delegacia ainda municipal, ou mesmo perto, ela tem que ligar realmente para a segurança pública mais próxima e fazer essa ocorrência no crime de maus tratos e abandono. E a pessoa vai ser punida diante dos artigos e dos crimes, né, que serão apurados. Mas tem toda um grau que vai acontecendo. Então, não é que a pessoa vai ficar impune. Vai chegar a ocorrência e vai gerar todo um processo ambiental. E funciona do mesmo jeito, igual da representação que a gente tem que representar na delegacia, ou o processo corre por si só? Porque em Francisco Morato, salvo me engano, eu nunca me deparei com esse tipo de processo caminhando. A doutora já chegou a verificar algum tipo de processo ou vivenciar esse fato? Não, também não cheguei. Então, isso é importante a gente tratar, que assim as pessoas não dão seguimento nesses tipos de ações. A gente tenta, muitas vezes, ajudar, a gente tem sempre o cunho assistencial. Exatamente. De coisa, mas nunca o cunho punitivo para essas pessoas, Barreto. Então, se eu, quanto advogada, não vivenciei isso, a doutora, muitas vezes, se já é difícil para uma mulher chegar na delegacia que sofreu violência, ter uma tratativa, imagine quando você chega numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência de maus tratos ao animal. Do vizinho. Do vizinho. Não, é verdade. Como que a gente, muitas vezes, é maltratada nos lugares. Eu recebi algumas temáticas de algumas mulheres que foram maltratadas em delegacias. Que muitas vezes falam assim, doutora, eu cheguei lá, eu muito fui. Agora eu imagino chegar com um caso para um delegado e falar assim, ó, os maus tratos do animal lá do vizinho, ou eu presenciei fulano atropelando o animal e não socorrendo. Então, a gente vê que os valores, muitas vezes, a gente não dá importância. A gente não dá importância à vida dos animais. A gente não dá importância ao ser humano. A gente não está dando importância às coisas que estão acontecendo. As coisas estão banalizadas. Muitas vezes, o errado está se tornando certo, doutora. Você não se depara com esse tipo de colocação, Barreto? Mas não para essas 365 pessoas que está conosco nesse momento. Então, olha a importância. Então, assim, quando a gente se depara com essa discussão, quando a gente se depara com esse posicionamento, quando eu vejo, muitas vezes, amigas minhas que são protetoras, que vão para o embate, elas estão certas. Porque os direitos deles não são respeitados. Elas tiram, muitas vezes, do bolso para que sejam suprido o cunho assistencial. Exatamente, só que a discussão Vanessa, mesmo, a gente não se depara, né, doutora? Não. Porque não. Eu nunca verifiquei nenhum processo de trâmite. A doutora também não. Se alguém que está nos assistindo, coloca aí se já viu algum processo que teve de maus tratos, que as pessoas conseguiram ir para frente. Eu nunca vi. Eu também não. Você entendeu? Então, você vai culpar quem? Você entendeu? As pessoas não estão sendo responsabilizadas. Seria até interessante a gente consultar, né, doutora, junto ao Exatamente. Conselho de Veterinária para ver, porque muitas vezes você tem a responsabilidade, você vê processos com relação, por exemplo, matou o meu animal, né, o veterinário, igual erro médico, Exatamente, né, acontece erro. bastante. Isso a gente verifica, mas a gente não vê as pessoas dos maus tratos. Agora, aqui, quando a doutora me trouxe eletrônico, que é uma lei nova, cadê aqui, doutora? Me ajuda. Isso daqui. Tá aqui. A doutora trouxe aqui, né, explanou aqui, que existe uma delegacia eletrônica de proteção animal. Se existe uma delegacia eletrônica de proteção animal, é para o estado de São Paulo inteiro. Não deve ser só para algum lugar. Qual é o número de acesso aí? Né? Aqui a gente não tem, a gente só tem deparado que assim, as denúncias recebidas em 2020 foi 15.478. A denúncia recebida em 2021 foi de 17.962. Teve um aumento, gente, de 16,05. É muito. Então, você imagine hoje atualmente. E essas demandas virando o processo. Sim, você entendeu? Então, assim, a gente tem que diminuir esse grau. É igual violência contra a mulher.
Se a gente não penaliza, você acha que vai ter um retorno? Não, as pessoas acham que é normal. As pessoas estão achando que as coisas são banais. As protetoras, eu vivo, estão gritando socorro, estão gritando discussão, estão gritando para que as coisas aconteçam. Estão lutando pelo seu espaço. Pelo seu espaço. E a gente não vê, a gente vê falar assim, tá, mulher, a gente tem. Criança, a gente tem. A gente está no mês de maio aí, né, do abuso. Então, quer dizer, a gente tem discussões, mas os animais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a olhar para um todo. E, assim, com essa temática, e assim, doutora, eu explano e eu também faço a pergunta. O que a comissão da OAB 249 de Francisco Morato pode fazer de discussão e o que a doutora entende que sejam cabíveis para que a gente possa trabalhar com essas pessoas e com os nossos advogados para esse tipo de enfrentamento? Olha, o que eu vejo, nós temos um trabalho pela frente. Eu até conversei com algumas protetoras da gente estar unindo essas pessoas e verificar como que podemos estar organizando as associações, para que essas pessoas formem essas associações judicialmente legalizadas. É porque a gente percebeu, né, doutora, conversando com algumas pessoas, que existe a entidade, mas não tem uma entidade legalizada. Muitas vezes nós estamos falando de uma castração, né, doutora, de um evento, possivelmente, que nós pretendemos pela comissão da doutora, e a gente se deparou que o poder público até oferece, porém, ele nos falou, relatou que, assim, não, a vaga fica lá, não tem a legalidade, não tem assim a entidade certinhamente regulamentada, mas muitas vezes as pessoas costumaram, pegou um animalzinho ali, pegou outro ali, e daí o negócio vai crescendo. Né? Eu não sei há quanto tempo, né, para trás aqui, Conte, Barreto. Que realmente acontece o seguinte. Por muito tempo, foi considerado, principalmente os animaizinhos domésticos, o termo animais. E quando se fala esse nome animal, classifica como um ser muito inferior. Um ser que realmente, assim, tanto faz como tanto fez. Exceto as pessoas que têm amor, carinho e têm a companhia desses animaizinhos, gato, né, o próprio cachorrinho que é e tal. Mas de um tempo para cá, doutora, foi através de estudo, de análise, descobriram, eu não sei se o termo correto é esse, que todos os animais são ser cientes, ou ser ciências, uma coisa assim. Isso é, o animal sente frio, o animal sente medo, o animal estressa, o animal fica triste, assim como ele fica alegre. Isso é, todos os sentimentos que o ser humano tem, os animaizinhos também têm. Então, como tratar como um ser inferior alguém, ou um serzinho, né, uma criaturinha, que tem os mesmos sentimentos que o homem tem? E por que os animais têm esses mesmos sentimentos? Porque eles foram criados para trazer ao homem uma alegria, fazer parte, ser pertencente à família humana, né? Nenhum cachorrinho nasceu para ser jogado fora, para ficar por aí andando, para ser cuidado. E aí passa por uma série de questão cultural também, a questão de desenvolver amor pela criatura que Deus criou para nos alegrar, né? Eu penso assim. Barreto, eu acho que a gente se depara com muita transformação, né, doutora? Exatamente. Então, será essa uma temática a ser estudada por todos. E eu acho a responsabilidade, né, doutora? Sem dúvida. E quando a doutora traz que as entidades elas têm que se organizar, eu acho que é muito importante isso. E quando a doutora traz, através da comissão, que vai criar uma palestra desenvolvida para que essas entidades possam se estruturar, eu acho que a gente está somando forças para que a gente crie uma sociedade mais justa e igualitária, que eu sempre falo, né, Barreto?
Eu acho que, assim, que com o desenvolvimento da nossa sociedade, de que muitas vezes o que está errado está certo, algumas colocações a gente tem que se posicionar e falar que é isso mesmo, eu acho que a gente tem que refletir. E aqui eu quero externar a minha admiração às protetoras, externar minha admiração às pessoas que colocam em pauta esses tipos de discussão, porque hoje na OAB nós temos a Comissão de Proteção dos Animais, mas até um tempo atrás não existia. Então a gente vem somando forças com essas pessoas. E peço que vocês procurem também a doutora Iris para que ela possa criar discussões que sejam fundamentais através dessa comissão, para que ela se torne uma comissão efetiva que possa somar junto com vocês, né, doutora? Sim, exatamente. Até vamos estar conhecendo mais pessoas engajadas para somar, trazer para a gente as carências, né, as problemáticas que vêm acontecendo, e porque a OAB possa estar fazendo essa ponte, né, que eu sempre falo, que é estar ligando o cidadão à lei. Essas cuidadoras, né, esse pessoal que tem amor verdadeiro, são linha de frente, né? São linhas de frente, então, elas dão a vida. Numa batalha, numa guerra, porque podemos classificar isso como uma batalha de salvar vidas dos animaizinhos, uma batalha contra o comportamento do ser humano, né? Porque o abandono, ele vem pelo ser humano. E aí, o que acontece? A união dessa frente de batalha tem que sentar e agir, e tem que sentar e conversar, tem que se aliar uns aos outros para realmente ganhar uma força política, uma força social, para reivindicar ações mais concretas e pelo poder público. Eu penso assim também. E, se eu não falho a memória, esse ano teve uma plenária com relação aos animais, não teve? Eu estive lá na prefeitura. Foi na Câmara, não foi? Ou também teve na prefeitura? Não, isso, foi teve na agora. Câmara. Teve uma plenária agora semana passada, mas teve também, eu acho que o fórum lá na prefeitura, no auditório. Eu até participei, eu só não estou lembrando. Até Elizabeth, faltou o nome dela aqui agora, foi um curso praticamente que foi dado o dia todo falando só sobre isso. E é muito importante essas discussões, porque as pessoas começam a se referenciar e buscar como seguir, como a gente criar com que as coisas sejam aplicáveis. Hoje nós saímos daqui com uma informação que eu desconhecia. Eu não conhecia, doutor, e enfatizo novamente, sim, porque eu não conhecia que existia uma delegacia eletrônica de proteção dos animais. E também, e a gente vê aqui que em 2016 foi disponibilizado essa delegacia de proteção, né, que fala DEPA. Exatamente. É isso mesmo, DEPA, né, doutora? Então, a gente se depara. Isso sem também, que a gente enfatiza também um outro ato, que assim, os casos de maus tratos em São Paulo podem ser registrados em qualquer delegacia, pelo 190, ou então formalizados pela internet. Então, muitas vezes a gente não sabe como se posicionar nesses casos. E nós temos por obrigação fazer. Sabe por quê, gente? Porque isso entra como referência, isso entra como base, isso entra como discussões de políticas públicas para que isso não ocorra. Porque se nós não acontecer, não virar número, a gente não tem como discutir. Vai continuar tendo diversos animais abandonados, sofrendo maus tratos, como já existe diversas crianças, mulheres, idosos que acontecem isso, e muitas vezes nós negligenciamos determinados casos, porque muitas vezes nós vemos e acabamos falando assim, não vou me intrometer. Exatamente. E você às vezes sabe que o seu vizinho está ali do lado e deixou o animal dele, foi viajar 5 dias. E você vai falar assim, eu não quero saber. Daí ele responde para você, mas eu deixei ração e água. Você entendeu? E daí, às vezes aconteceu dele sentir fome ou alguma coisa e comeu tudo. Doutora,
Essa comissão dos cuidados, da proteção dos animais da OAB, aqui, ela tem quanto tempo que assim, ela foi organizada? Na minha gestão agora. Ah, é? É novíssima. Novíssima. Nós assumimos agora. E por que, doutora, surgiu isso? Porque eu vi a necessidade. A gente vê a necessidade de discussão da temática. E eu tenho advogados que gostam dessa causa. E que não tinha importância. E não nós, tinha assim, luz, não. tinha E assim, muitas vezes as pessoas falam assim: comissão de direito dos animais? Para que eu vou abrir uma comissão dessa? Não vai ter, não tem demanda, não é necessário, mas na minha gestão foi. Eu acho que é necessário a gente trazer discussões que são fundamentais. E nada melhor do que os meus presidentes de comissão debaterem sobre essas temáticas junto com a sociedade, junto com a advocacia, junto com essa contenda. E mais ainda, a gente faz esse momento jurídico para o advogado imaginar que ainda tem leque para ele dentro do mercado, seja no momento que muitas vezes a pessoa não sabe onde se direcionar, ele pode dar toda uma consultoria em pró aquela vida que é o animal que está ali. Como Barreto falou, às vezes as pessoas não têm filhos, mas têm um animal. Eu tenho minhas amigas que muitas vezes ela fala assim: eu não quero filho, mas eu tenho lá o meu cachorrinho, eu tenho o meu gatinho, eu tenho os demais, e vivem felizes. Você entendeu? E tratam ele como filho fosse. E é um ente da família. Imagine se aquela pessoa some. Eu vi um relato esses dias, me salvo engano, o padre falando que o cachorro dele tinha sumido na internet. Você entendeu? Era um amor do padre, não era? Era um amigo, porque e daí a pessoa estava procurando, né? Graças a Deus encontrou, mas e se não encontrasse? Não é? Exatamente, que todos merecem respeito, proteção, carinho e amparo. Foi como a doutora falou. Então, se as pessoas começarem a observar que com todas essas denúncias, com todos esses maus tratos, desses relatos que depois podem estar virando um processo, mas desde que a pessoa faça a denúncia, ligue para 190 e corram atrás. Mas a gente precisa também que esse número faça valer e faça ter os direitos reivindicados, que a pessoa também possa ser punida. Então, a punição tem que acontecer. Eu queria rapidamente, aqui, como eu falei, contar a minha história com respeito a essa situação. É assim, eu estava em frente à minha escola, lá, Primórice, ali na avenida, à noite, conversando com 2 amigos, já tinha fechado a escola, era por volta de 22 horas, aí me aparece um pastor alemão. Você tem foto dele aí, Sam? Você tem foto do Thor? Não, né? Já deletou. E aí, me aparece um pastor, mais lindo, mais magro, com fome igual a esse albino que eu vi lá, o pastor branco. E aí eu vi que ele estava com fome, eu fui lá, peguei um pãozinho, dei para ele, depois pus água, e eu pensei, caramba, e agora? Até conversei com os meninos lá, que estavam com eles lá, falei, e agora, o que eu faço? E aí eu falei, bom, eu não tenho muito o que fazer, né? É um cachorro que fugiu, está com coleira, inclusive, tinha uma coleirinha, e alimentei ele na hora. Só que ele não quis ir embora, doutora. Ele não quis ir embora, ele grudou ali, eu abri o portão da escola, ele entrou. Assim, do nada. Entrou, eu olhei e falei, e agora? Ó, faz o seguinte, dorme aí hoje, vou arrumar um cantinho para você e tal, já conversando com ele. Eu e ele, já virou um filho ali na hora. Passou, e no outro dia eu fui pegar uma vassoura para varrer e eu vi que ele se assustou quando eu peguei a vassoura, ele se encolheu no canto. Aí eu falei, esse cachorro estava sofrendo maus tratos, deve ter fugido. Bom, no final da história, ele ficou comigo 4 meses, né? E depois lá no lugar que eu estava não consegui mais, que eu fechei a escola e não tinha onde ficar. E eu procurei, então, uma ONG que me encaminhou para uma doação. E ele foi para um lugar muito maior do que o meu, com muito mais espaço, com alimentação especial. Foi fazer companhia a um senhor que tinha acabado de perder o Rottweiler dele. Um senhorzinho
que está com ele até hoje, os dois já se amam, e eu tive essa experiência. Mas é interessante o que a dona da ONG me falou, eu fugi o nome, hoje eu estou uma coisa difícil de lembrar as coisas. Ela falou assim, senhor Eli, o senhor deu conta de que o senhor foi um protetor provisório? Que o senhor fez um acolhimento provisório? Eu não tinha me dado conta disso. Então, podemos ser, sim, acolhedores provisórios. Mesmo que a gente não tenha um espaço e tal, se o cachorrinho bater na sua porta, atenda. E depois você encaminha para alguém ajudar. Essa é a minha experiência que eu vivi. Ai, que bonito. E eu sou grato por isso. Você vê os relatos que a gente vê sobre os animais, sobre o amor do ser humano aos animais, né, doutora? Ah, com certeza. Doutora, a gente já está chegando quase ao fim. Eu gostaria que a doutora explanasse um pouco com relação à comissão e alguns pontos que a doutora acha importante, para depois eu passar as considerações finais, tanto para o Barreto como para a doutora. Bom, dentro da comissão, espero também estar conhecendo as demais protetoras aqui de Francisco Morato, região, estar podendo fazer essa conexão da lei com o que a necessidade. Então, para a gente estar podendo trazer palestras, temas, adequando, estar formalizando as organizações sociais que vem crescendo a cada dia. É esse o trabalho de uma comissão, ajudar nesse amparo da lei com o cidadão. E as pessoas trazerem as suas temáticas para a gente estarem discutindo, fazendo eventos, promovendo, enfim, trazendo esse amparo para crescermos a cada dia, não só comigo, mas com a ajuda de todos, porque eu penso que uma pessoa sozinha não consegue, mas trazendo todos, faremos um grande trabalho. Então, é isso mesmo, doutora. E para os nossos advogados, você faz o convite para virarem membros da comissão e para as protetoras também, né, doutora? Exatamente. Quem quiser, estamos sempre à disposição. Barreto, como todo momento, né, a gente está chegando no final. E daí eu peço que você faça suas considerações finais, para mim depois passar para a doutora falar um tchau para as nossas coisas, e daí eu finalizo. Levando em consideração que tivemos uma audiência hoje muito interessante, muito obrigado por todos vocês participarem dessa temática, né, sobre a proteção dos animais. O que eu queria deixar aqui é assim, lembre-se o homem que ele não foi criado primeiro. Foi criado as plantas e os animais para a alegria dele. Portanto, deixou ele para ser criado por último. Mas como o homem não é muito bom, aí criou-se a mulher também. A mulher, ela é diferente do homem, justamente porque o homem precisa aprender. Aprender a cuidar de si, aprender a cuidar da sua família, aprender a cuidar dos animaizinhos que muitas vezes está lá para substituir um ser humano ou está lá para trazer alegria e proteção à sua família. Você que não protege o animal, lembre-se, principalmente os animais domésticos, os cachorrinhos foram feitos para proteger, não importa o tamanho, é um trequinho desse tamanho, está lá, uau, 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 brigando no portão, porque ele quer defender você. Por favor, gente, chega de abandono, chega de maltrato. Procurem a OAB 249 para poder esse assunto ser realmente aumentado na proporção que é necessário. Boa noite a todos. Obrigado. É isso que eu queria falar. Obrigada, viu, Barreto? Gratidão. Doutora Iris, para Obrigada. suas considerações finais. Obrigada a todos. Barreto, prazer imenso estar aqui pela primeira vez. E revê-lo. Já havia encontrado na Associação Comercial um tempo atrás, de Franco da Rocha. Isso mesmo. Que bacana. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Obrigada, viu, doutora? Gente, queria finalizar da seguinte forma.
Eu acho que assim, o nosso dia de hoje é eterna gratidão, né? Porque eu acho que trata assim de temáticas importantes que a OAB 249 vem tratando. Vocês viram aqui já diversas comissões e cada um com um advogado diferente, pessoas diferentes, abordagens diferentes. E isso é suma importância para vocês verem o quanto os advogados trabalham, o quanto essas pessoas estão engajadas, e isso de forma voluntária, gente. Essas pessoas não ganham nada por estarem dentro, presidindo uma comissão. Eles ganham, sim, experiências, network, tendo relações com vocês, aprendendo com uma sociedade, buscando uma sociedade mais justa e igualitária, fazendo com que a nossa democracia seja sempre respeitada, que os nossos direitos e deveres sejam sempre resguardados. Então, são pontos que a gente sempre tem que levar dentro da nossa estrutura, né? Então, é isso que eu enfoco. Ontem nós fizemos entrega de 4 carteiras às novas advogadas. Parabenizo elas, porque assim são mulheres empoderadas. A OAB 249 de Francisco Morato, ela vem desenvolvendo um trabalho muito importante, seja no momento jurídico, seja em pró-sociedade, seja em pró-advocacia, seja no embate de coisas ilegais que sejam transtornadas, que atrapalham, sim, a nossa vida quanto profissão, né, doutora, que foge um pouco do princípio da ética e dos bons costumes, porque nós temos um regimento que, assim, resguarda algumas atividades e coisas que nós não podemos fazer. Hoje aqui o Sam falou assim: doutora, eu não sabia que a gente poderia fazer entrevistas. As entrevistas, o advogado pode fazer, mas sempre cunho informativo, igual nós trazemos para vocês, temáticas abordando com relação à comissão que nós trouxemos aqui, com relação aos animais, que nós trouxemos aqui com relação, falando de eventos, direito criminal, que a gente trouxe uma temática muito importante também, e não desmerecendo as outras comissões que também estão aqui. Vocês, cada quarta-feira, vêm com um presidente de comissão diferente, para vocês saberem o quanto é importante. E assim, as pessoas me perguntam, mas não tinha OAB? Tinha OAB, gente, sempre teve. Só que cada um escolhe como quer seguir. Se você quer seguir na normalidade, sendo mais um dentro do sistema, você faz o básico. Agora, quando você quer fazer e executar, dá trabalho. E dá trabalho, incomoda as pessoas. Muitos vão falar assim: eu não vou fazer. O que ela está ganhando? Como não está? Gente, quando a gente é eleito e a gente senta na cadeira, a gente percebe muitas coisas. Você escolhe qual que é o posicionamento e qual é o líder que você quer ser. Se você quer ser mais um líder normal, parado, você fica desse jeito. Agora, se você quer que as coisas aconteçam, muitas vezes você tem que se dispor. De família, muitas vezes eu não poderia estar em casa, mas não estou, eu estou aqui com vocês, disponibilizando o meu tempo em prol da classe. Então, quando eu convido as pessoas para vir no evento, eu faço um evento em prol da advocacia. Eu faço um evento para que as pessoas criem um network. Então, venham prestigiar o nosso evento. Não adianta, eu sempre falo, não adianta a gente olhar a casa do vizinho e não honrar a nossa. Primeiro, a gente honra a nossa casa para depois ir honrar a casa do vizinho. Isso é bíblico. Então, eu termino a nosso momento jurídico de hoje pedindo para que vocês reflitam. Venham, se você está inscrito na OAB 249, prestigie os eventos com relação às comissões, participem das nossas festas. Se tiver alguma demanda que você não esteja gostando ou alguma coisa, as críticas, gente, elas são construtivas. E assim, eu nesse cargo, eu sei muito bem receber as críticas. Então, participem. Não adianta bater nas minhas costas e depois falar por trás. Eu acho que esse tipo de coisa a gente não caminha junto, a gente não cria uma sociedade mais justa e igualitária. Tá? Então, assim, uma ótima noite a todos.
Gratidão, doutora Iris, muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Barreto, minha eterna admiração, muito obrigado por ambos estarem comigo na feijoada. Agradeço minha diretoria e uma ótima noite e beijo e até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima, um abraço.